Prefeito, vou começar lhe perguntando, que legado o senhor deixa para Beto Faria? Eu acho que é o legado do trabalho coletivo e da forma como nós procuramos gerenciar o município, atendendo a toda a comunidade e procurando desvincular a gestão da questão política. A gente sabe que é uma questão um tanto quanto difícil, mas nós procuramos administrar a questão sem a vinculação política, que fosse administrado profissionalmente. Então esse eu acredito que seja um grande legado que nós deixamos para o Beto Faria e para o Dilson Pereira. 16 anos desde que o senhor tentou pela primeira vez administrar a prefeitura. Quando o senhor foi eleito, disse que não era político profissional, que era mais técnico do que político. O senhor ainda pensa dessa maneira? Com certeza, não tenho a menor dúvida e vejo que o processo de gerenciamento, não do município só como município de Canoinhas, mas o gerenciamento de todos os municípios, do Estado e da União, ele deve ser olhado pela forma técnica, gerenciado de forma profissional mesmo, o processo, não com pressões políticas, com fisiologismo, porque de uma certa forma a questão política leva a isso, a você beneficiar um grupo A ou grupo B. E nós temos que trabalhar para atender a demanda de toda a comunidade. Então eu continuo afirmando que o gestor ele deve se comportar e agir como um técnico. A sua meta lá em 2004, quando o senhor assumiu o primeiro governo, era trabalho, transparência e ética. O senhor sente-se com essa meta vencida? Com certeza, eu acho que nós avançamos bastante, né? O balanço da prefeitura, você vê na praça pública estampado, tem um mural também na prefeitura. A própria legislação hoje leva a isso, então eu já estava pregando alguma coisa que ia acontecer e que aconteceu a nível nacional. A própria lei de responsabilidade fiscal traz a necessidade e uma exigência de que os mandatos sejam, as ações sejam transparentes, que sejam de conhecimento de toda a nossa comunidade, se não estiver na mão de cada um, que pelo menos ele tenha o acesso a essas informações. No início do primeiro mandato, o senhor tinha um temperamento mais explosivo, marcado por frases que, mesmo contra sua vontade, ficaram gravadas na memória de muita gente. O senhor reconhece que mudou, que hoje sai mais sereno da prefeitura? Com certeza. Agora, não me arrependo em momento nenhum do que falei. Quando eu falei a verdade. E a verdade ela tem espaço em qualquer lugar. Mas não tenha dúvida nenhuma que o tempo te lapida. Te deixa mais, para você contar um pouco mais, te põe a matemática na frente, né, antes de explodir. Então eu acredito que eu saio mais sereno, mais tranquilo do que quando assumi a casa, até porque assumi a casa que era um verdadeiro desastre, né. Aí isso, tanto é que 90 dias depois que eu assumi eu tive uma isquemia cerebral, pela condição do estresse, que foi o primeiro ano principalmente de mandato. Em 2005, o senhor disse que o maior problema de Canoinhas era a infraestrutura. O senhor continua achando isso? Com certeza, o município de Canoinhas é um município de uma extensão territorial bastante grande, são 1.143 quilômetros quadrados. Nós temos em torno de 2.000 quilômetros de vias públicas rurais, mais 220 quilômetros de vias urbanas. E por muito tempo a infraestrutura do município ficou a desejar. Então nós trabalhamos muito nessa área, mas ainda tem muito a ser feito. Acredito que o próximo governo deve trabalhar com muito afinco nessa questão da melhoria da infraestrutura e ainda com certeza vai ficar muita coisa para ser feito para frente. Então, é o que a gente sempre diz, a cidade nunca está pronta. Nós completamos 100 anos, mas desses 100 anos nós fizemos alguma coisa. Então temos que fazer muito mais e nos próximos 100 anos, quando completar os 200 anos, com certeza, numa análise, você vai ver que ainda tem muita coisa para ser feita na nossa cidade. O senhor se arrepende de ter nomeado algum membro nesses dois governos? Não, porque as questões da equipe, ela é uma equipe transitória, e sempre que você percebe que uma peça não está atendendo aquela demanda ou aqueles anseios, elas são substituídas, né? Então todas as pessoas que foram nomeadas e a equipe, a quem eu agradeço, essa grande equipe, não só das pessoas que vieram de fora, que é um número bem reduzido, porque nós procuramos aproveitar muitos funcionários da casa, e mesmo aqueles que não estiveram em função comissionada, mas que são funcionários da prefeitura, se esmeraram nesse período aí para que nós pudéssemos trabalhar dentro dessa transformação que foi realizada no município.
O senhor fez uma coisa que foi praticamente uma façanha, que foi domar o PMDB, que por várias vezes reclamou de suas escolhas, especialmente no primeiro governo. Tanto que garantiu o segundo mandato apoiado, né, com apoio aí do seu partido, né? O senhor considera isso uma façanha mesmo, prefeito? Não sei se isso pode-se dizer uma façanha. Eu acredito muito que o PMDB acompanhou o resultado da administração e houve de uma certa forma, um crescimento do partido e vendo que realmente as minhas teorias, elas não eram erradas, foram teorias que, se bem aplicadas, surtiam resultado. Eu acredito então que esse foi o grande momento entre a relação Leoberto-PMDB. Então, eu fui uma liderança que nasci dentro de lideranças já formadas, né? Mas nasci com um pensamento diferente. E apliquei esse pensamento, tive a oportunidade. O próprio partido me deu a oportunidade, em que pese de alguns setores do partido havendo reclamação, mas aceitaram até porque eu não cedi em momento nenhum essa questão de não ser da forma como eu achava que deveria de ser. E eu acho que todo executivo tem que pensar assim, ele não pode abrir mão para o pensamento de fora, porque quem vai responder pelas ações é ele. Então é o CPF do prefeito que está vinculado ao resultado final das ações. Eu fui muito firme nessa questão, então eu acho que houve um crescimento do partido e um crescimento também da posição que eu colocava. Certo. Prefeito, a Aurora, a Cooper Central Aurora, é uma ferida aberta para o senhor? Não, não é uma ferida aberta porque nós não cometemos nenhum pecado no processo. Então tudo o que precisava ser feito para que a Aurora se estabelecesse no município de Canoinhas foi feito, tanto pela parte da comunidade, como pela parte da prefeitura, como pela parte do governo do estado, porque aí foi construída uma grande parceria para que esse projeto acontecesse. Ele não aconteceu por uma questão internacional e que até hoje ainda não está resolvida. Nós vemos semana a semana situações de empresas do agronegócio, principalmente na questão da avicultura e suinicultura, em situação de dificuldade. Então não fica uma ferida aberta, muito pelo contrário, eu acho que houve um ganho, um crescimento muito grande. Eu só tenho a agradecer as pessoas que participaram, especialmente a família Takahashi, que vendeu a área, e mais a família Uber, que saiu, que também se prontificaram a vender a área para que esse empreendimento acontecesse em Canoinhas. Mas não fica nenhuma ferida aberta.